3, 2, 1. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde se você estiver assistindo isso aqui depois lá no YouTube. Então, antes da gente começar, o Rodrigo já está me olhando feio, então deixa o seu like, o seu seguir, o seu sininho, aperta os botões para você não perder os nossos bate-papos. E o bate-papo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem séria, que é uma coisa fantástica, que pode ser usado muito para experiências dentro do hermetismo, dentro de expansão de consciência, mas com muito cuidado e muita responsabilidade. Por isso que eu ainda demorei bastante para escolher um convidado, porque eu precisava de alguém que fosse muito sério. E aí o Edu e o pessoal da Golden Dawn recomendou, eu assisti uns vídeos, fiquei apaixonado pelo trabalho desse convidado. E aí eu pedi para ele vir para falar, para a gente bater um papo sobre enteógenos. Então eu queria dar boa noite, Felipe Bandeira, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Boa noite para todos, boa noite, Marcelo, agradeço o convite e essa oportunidade. Bom, para a gente começar o bate-papo, eu ia pedir para você se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho da tua experiência, né? Geralmente o pessoal pede para a gente pedir para o convidado falar como é que uma pessoa comum ou normal, de repente é um adolescente, um moleque, e de repente depois de 30 anos é coordenador de trabalhos espirituais, que tem toda essa experiência. Então, como é que foi a tua jornada, Felipe? Bom, assim, eu comecei muito cedo, né? Eu li meu primeiro livro, assim, espiritualista, com 11 anos. Aí entrei para o Centro Espírita com 17, um kardecista. E eu já também entrei para Rosa Cruz nessa época, mas esse sistema à distância não tinha tocado mais fundo, né? E com 21 anos, então, eu conheci uma ordem esotérica chamada Ordem Mística de Regeneração. E aí comecei minha trajetória iniciática. Eu gostei muito daquele caminho, foi assim, teve um diferencial muito importante em relação ao espiritismo. Eu senti uma energia yang, uma energia forte de vontade, disciplina, e os ensinamentos também, tudo tinha uma força muito maior, né? E aí me apaixonei por esse caminho e passei 7 anos nessa ordem, me sagrei sacerdote, fechei o ciclo, mas sempre fui interessado por várias religiões, sempre tinha uma veia espiritualista bem forte. E aí, nesse momento, eu passei um período estudando algumas coisas, budismo, sufismo, e uns 2 anos depois de eu me sagrar sacerdote, em 77, aí eu conheci o Daime, né, o Ayahuasca. E aí foi também uma revolução muito grande na minha vida, né? Mas sempre me interessei por muitas religiões, tinha um grupo na casa da minha mãe, e da moral com a minha mãe ainda, bota tempo nisso, né? E era um grupo multirreligioso já. E nós tivemos ali, eram debates incríveis, era o Cheng, que fundou a Sociedade Taoísta, tinha algumas reuniões, até tivemos o Junito Brandão, da mitologia grega, tínhamos a Glória Lieira, da Vedanta, e era um grupo legal, o Antônio Carlos Hares, da astrologia, e Joaquim Monteiro, do budismo, eram pessoas assim de alto nível, e aí fazíamos debates interreligiosos, diálogo interreligioso, então eu comecei também bem cedo nessa área, né? E, enfim, então, a trajetória é longa, assim, né? Várias coisas, né? E aí, o que aconteceu? Eu passei esse tempo, né? Assim, com outras pesquisas, foi muito bom
né? O budismo tem um papel importante na minha vida, o sufismo também. Eu cheguei a frequentar um tempo uma ordem, a Naqshbandinha, uma ordem antiga também do sufismo. E aí, finalmente, em 86, eu conheci a ayahuasca. Trabalhei com a doutora Anise da Silveira, foi minha amiga também, pessoal, minha mestra, né? Na faculdade, eu comecei minha trajetória clínica aí também em 77, né? Comecei, junto com a iniciação, comecei a trajetória clínica. E aí foi bem interessante, porque eu tinha um trabalho com psiquiatria, eu comecei como estagiário da Casa das Palmeiras, depois eu assinava as horas de estágio para os estagiários de psicologia, era supervisor para eles se formarem, e depois a Anise me convidou para diretor técnico. E eu estava, inclusive, nessa época, fazendo um mestrado na USP de História Social, e larguei o mestrado para trabalhar na Casa das Palmeiras. Eu ia fazer o meu trabalho sobre o Livro dos Mortos Egípcios, que eu também estudo. O Livro dos Mortos Egípcios, isso já estudava até antes de eu conhecer a Ordem, que é um livro muito poderoso, muito importante. Depois eu vou falar dele quando a gente for falar de magia, né? Então, conheci a ayahuasca em 86, o meu primeiro trabalho. Em 6 meses eu me fardei, quis aprofundar, senti o chamado. E em 89, em 88, eu comecei a receber um chamado. Assim, algumas coisas não estavam funcionando muito bem, eu senti que a ayahuasca era para mim, mas a instituição que eu estava não atendia, eu já era sacerdote, e, enfim, já tinha uma certa estrada, né, assim, nessa parte espiritual. E recebi um chamado para procurar outras escolas. E aí muitas sincronicidades, né? Foram várias sincronicidades. Quando eu fui conhecer a Ordem, era num dia de Natal, numa livraria. Aí eu sempre fui um bibliófilo daqueles completamente enlouquecido. Aí tinha separado os livros e uma senhora portuguesa começou a olhar os livros e tal, e virou para mim: tu queres ser um iniciado? Aí eu disse, eu nem sabia bem o que era aquilo, né? Apesar de eu já estava na Rosa Cruz há um tempo, mas eu não tinha muita ideia do que era. Aí ela me dando o endereço da Rosa Cruz, disse, não, mas eu já sou Rosa Cruz. Aí me deu o endereço dessa ordem, que eu fui, gostei muito e fui até o final, né? Então, muito assim, foram algumas raízes, algumas fontes bem importantes para o trabalho que eu tenho hoje. E aí, em 89, então, eu comecei a receber uns hinos e uma missão que era uma espécie de Arca de Noé. Eu sou uma espécie de Noé moderno. Inclusive tem o hino da Arca, todos as principais linhas que a gente trabalha hoje com os enteógenos vieram nesse período, todos os elementos, o hino ao mestre interior, quer dizer, um dos elementos centrais desse caminho é ajudar as pessoas a entrarem em contato com o mestre que cada um tem dentro de si. Isso combina perfeitamente com Jung, né? Jung coloca em outra linguagem, explora de outras maneiras, muito interessante esse tema. E aí, nos primeiros trabalhos que nós fizemos foram trabalhos arquenses, né? Isto é, a gente abria um trabalho na linha do mestre Irineu. Para quem não conhece, a ayahuasca é uma bebida muito antiga, um enteógeno aí que se perde aí na noite dos tempos a sua utilização, possivelmente até antes dos Incas, né? Mas sobretudo com os Incas ela é mais conhecida, essa herança, né, incaica. Mas como exatamente um dos elementos do enteógeno é proporcionar uma experiência mística, uma experiência direta com o divino,
Alguns mestres, a partir da ayahuasca, beberam ayahuasca e receberam uma nova metodologia, novas formas de se trabalhar. A própria bebida, ela vai ensinando, ou é a bebida, ou são os canais que ela abre para outras dimensões, e os seres divinos vêm e trazem novas instruções, novos ensinamentos, né? Então, nasceu primeiro no Brasil mestres brasileiros. Primeiro o mestre Irineu, o Santo Daime, depois veio a Barquinha, que é uma outra escola, que foi essa que eu fundei também aqui no Rio de Janeiro, né? É a segunda casa mais antiga lá de Rio Branco, que é a meca da ayahuasca, do Daime. E eu tive essa felicidade, essa oportunidade de trazer a Barquinha para o Rio de Janeiro e ter a União do Vegetal. São os 3 grandes troncos, né? A partir dos quais muitos outros foram surgindo. Depois eu fiz até um texto chamado Psicologia na Floresta. Então a gente observa, por exemplo, que muitas metodologias, muitas religiões, elas surgem de cima para baixo. Isto é, não foi assim a obra de uma pessoa. O mestre Irineu atribui a toda a metodologia, o fardamento, as roupas que as pessoas usam e a formatação do trabalho à Virgem da Conceição. Ele recebeu um chamado, foi para a floresta, fez uma preparação profunda e recebeu aí os elementos, começou a receber sob a forma de música, né? É uma doutrina que flui muito sobre a forma musical. Depois o mestre Daniel, que foi amigo dele, enfim, ele fez um tratamento com ele, começou a receber uma outra forma, uma outra escola. E aí eles se separaram e o mestre Irineu, a princípio, inclusive, apoiou o mestre Daniel na sua missão, uma missão diferente, que a gente chama de Barquinha, né? É uma linha, uma escola que depois se subdividiu em muitas, hoje existem muitas barquinhas aí no Brasil, né? Então, aí com uns 6 meses de trabalho, eu recebi uma orientação de firmar na Barquinha. Então, eu guardei esses hinos, essa missão multirreligiosa na cápsula do tempo e fui estudar em profundidade essa escola incrível, sofisticadíssima, que é a Barquinha. Um trabalho realmente assim de vários níveis, trabalho com os planos invisíveis muito eficiente, muito profundo e com bons resultados na vida das pessoas, né? Eu via pessoas equilibradas, era uma escola que se bebia muito ayahuasca, né? Tem períodos de romaria que as pessoas bebiam ayahuasca todo dia, pouquinho, né? Pequenas doses, só 2 trabalhos mais profundos durante a semana, mas Romaria de São Francisco, por exemplo, ela começa no dia 1º de setembro e vai até o dia 4 de outubro. Então, isso o pessoal bebendo ayahuasca todo dia um pouquinho e com alguns trabalhos mais profundos. Mas toda a metodologia é uma metodologia que veio de cima para baixo. A gente vê a Umbanda. A Umbanda foi fundada pelo Caboclo Sete Encruzilhadas. Foi uma entidade que veio e trouxe aquela forma de trabalho espiritual diferente das anteriores, né? E muito eficiente, tanto que se propagou. Hoje tem banda aí no Brasil inteiro, acho que tem até no exterior. Então foram esses alguns dos elementos. Quando foi em 97, aí a Barquinha ficou madura, ficou adulta, um filho que cresceu, e aí eu comecei a me dedicar à Arca da Montanha, que eu estou até hoje orientando e coordenando. Então, estamos aí com, sei lá, 20 anos, né? 23 anos, é jovem ainda a Arca. Então, a trajetória é mais ou menos assim, né?
Eu passei por um período, antes de fundar a Arca, quando eu saí da Barquinho, me desliguei da Barquinho, que foi o que eu chamo de uma emergência espiritual. Quem olhasse de fora parecia um processo depressivo, mas tive muitos sinais, sonhos e uma série de simbolismo que surgiram, que aquele momento, aquele período de preparação, era um período que para uma coisa maior que estava sendo chamado, né? Então, foi muito interessante. Nesse período eu comecei a praticar meditação zen, meditação no vazio, que foi excelente, foi muito benéfica, né? Então, fui descobrindo essas ferramentas assim também premido pelos processos, pela vida e guiado por coisa assim, alguma força superior que ia me guiando. O meu livro foi escrito assim, iam me levando para os livros certos, para a bibliografia adequada, costurando as coisas, né? É um trabalho que envolveu muitas costuras. A maior parte dos grandes pesquisadores que eu consegui conhecer, que eu menciono no livro, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Fiz uma entrevista com Terence McKenna, né? Então, assim, foi uma trajetória aí longa, né? Uma coisa que não surgiu assim da noite para o dia. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar focalizando na Arca da Montanha, foi um processo também longo de amadurecimento, muitas gerações se passaram, né? E até a gente chegar no formato de hoje. Hoje temos um formato incrível, muitos mestres. A casa não tem mestre, não tem padrinho, né? Todos somos professores uns dos outros. Cada um tem uma iniciação numa área, numa esfera, e nós trocamos nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, que temos em comum essa visão universalista. Então, uma visão de trabalhar pela união, pela integração das religiões no respeito às diferenças. Aí fiquei muito feliz, porque antes, quando eu me abria uma escola, eu tinha que renunciar à escola anterior, com muito sofrimento, porque eu também gostava daquela instituição que eu estava, né? Mas hoje, na Arca, a gente trabalha com todas as ferramentas. Tem uma dimensão mediúnica, temos uma dimensão iniciática, temos uma dimensão sufi, tem uma dimensão psicológica, né, de psicologia junguiana, de conhecimentos aí ligados a essa vertente, psicologia transpessoal, né? Então, hoje nós trabalhamos com muitas ferramentas, com toda a tranquilidade, que temos uma metodologia muito eficaz para juntar, né, todas essas coisas, né? Então, foi uma trajetória longa. Ao longo desse tempo, eu sempre estudei hermetismo. Depois que eu me iniciei, eu encontrei um caminho muito belo, né? Eu até ia ler uma oração do Livro dos Mortos Egípcio antes de começar a minha fala, porque eu sempre tenho o costume, assim, de quando começar algum trabalho, a gente faz uma conexão primeiro, né? Acabei não fazendo, hoje foi um dia meio corrido, mas se eu puder, eu posso fazer agora. Fica à vontade, é uma honra. Uma sentença simples, né? O que é o Livro dos Mortos Egípcios? Na verdade, o nome não é esse. São os encantamentos de saída para a luz do dia. Então, o livro que fala de uma espécie de um parto da alma, né? A alma viajando pelo além até sair para a luz no dia seguinte. Observe que todas as cerimônias com enteógenos, elas são feitas à noite, que é esse processo. É um processo de mergulho dentro de você mesmo, né? As luzes exteriores se apagam, então você vai... E a primeira coisa que vem é o confronto com a sombra, a descida ao Hades, né? A descida aos mundos subterrâneos nossos,
também, né? E, enfim, depois a gente vai subindo. Como a iniciação da Grande Pirâmide também tem essa mesma metodologia. O Nigredo, que é a primeira etapa da descida ao mundo inferior, depois a Câmara da Rainha, os mistérios menores, os mistérios da Mãe Isis, os mistérios lunares, é a obra em branco, que é o trabalho de purificação que esses enteógenos promovem, e, finalmente, a subida à Câmara do Rei, que são os mistérios maiores, os mistérios do Pai Osíris, os mistérios solares, é a obra em vermelho, que o Jung vai falar uma coisa interessante, né? Diz que a obra em branco é a tomada de consciência dos conteúdos do inconsciente. E a obra em vermelho é quando você consegue realmente transformar. Porque uma coisa é você ter consciência. Puxa, eu ajo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, tive traumas aqui, tive situações difíceis acolá. Mas a transformação desses padrões repetitivos é um trabalho que precisa de outras ferramentas importantes. Então, tudo isso foram insights que foram vindo, né, ao longo desse processo. Eu estudei bastante o Egito. Então, vou fazer a oração primeiro, até para a gente continuar. A proteção mágica paira sobre a minha alma. Chego de Hermópolis para erguer o braço dos que estão fracos e desanimados. Eu sou a alma viva dos deuses. Fui iniciado na sabedoria dos espíritos servidores de Thoth. Em verdade, eu sou, eu próprio, o Deus da sabedoria, Saat. Em verdade, todos os deuses me protegem eternamente. Ó Osíris, devolve à minha alma sua natureza divina. Conduze-me ao longo dos caminhos da vida eterna. Então, isso é um trechinho, porque o Livro dos Mortos ele é feito de encantamentos, né? Para isso, para aquilo. Encantamentos também são fórmulas que têm um sentido bem prático, né? Espiritualmente falando, para a vida espiritual. Então, retomando aí, eu recebi esse chamado de fundar um espaço para unir as religiões, né? Vi assim muita competição, muitas discussões desnecessárias por questões pequenas, questões teológicas, e o mundo está pegando fogo e o apocalipse aí, e as pessoas discutindo em torno de coisas, Maria humana, Maria divina, coisas menores. Então nós precisamos dar as mãos, né? As religiões precisam se dar as mãos, porque se as pessoas que têm uma visão espiritual não forem os pontas de lança da transformação do mundo, da humanidade, quem vai ser? Né? Quem vai ser? Qual a revolução que a gente pode esperar de pessoas que não têm a consciência de determinadas amplitudes, né, que a gente vai alcançando no caminho espiritual? Então, eu acho que é um dever sagrado a gente abrandar os preconceitos e podermos nos unir. E quando você tem essa proposta, você começa a descobrir tesouros incríveis. Né? Várias tradições têm coisas maravilhosas para ensinar. Eu não preciso me converter a essa ou aquela. Né? Eu posso continuar no meu caminho, com as minhas ideias e tal, e podemos trocar, e nós saímos enriquecidos todos, né? Então, é muito interessante essa metodologia da Arca, ela é fantástica para a promoção da união, para a promoção da paz, né? Ela tem esse propósito. Então, assim, temos aí essa ideia, né, da gente poder também integrar elementos de uma pedagogia nova.
a gente vê a pedagogia iniciática, ela é muito interessante. O Eliade, uma das coisas que eu falo no livro, que o problema das drogas surge porque temos a falta de iniciações. Não existem iniciações, mas estão tão assim fechadas e pouco conhecidas, pouco divulgadas, que o jovem fica meio perdido. E às vezes a iniciação à droga é a coisa mais próxima de uma iniciação que ele pode conhecer. No fundo, ele está querendo uma iniciação e não sabe, né? Só que existe uma diferença imensa, depois vou falar daqui a pouco, entre os enteógenos e as drogas, um dos pontos do meu livro, que é uma coisa, um diferencial aí que eu não vi em nenhum outro lugar, nenhum outro autor, é essa proposta de critérios para distinguirmos o que é um enteógeno das drogas. O que eu estou chamando de drogas? Estou chamando de drogas as substâncias purificadas e sintéticas, que têm os resultados são completamente diferentes dessas plantas, que trazem amadurecimento. Então, os enteógenos têm essas... Eu fui elencando 5 propriedades que eu chamei de misteriosas por não ter nenhuma outra terminologia apropriada para isso. A planta ensina diretamente. Isso para nós é muito importante, porque hoje nós temos aí chegando nas portas dos nossos trabalhos e de outras religiões também, pessoas que passaram pelo crivo das ciências humanas, com críticas muito boas para as questões religiosas. Tem Freud, Marx e muitos outros pensadores passaram um pente fino, né? E que eu acho muito bom, porque, na verdade, mostra o que não é religião, não é ópio do povo, não é aquela busca do pai perdido, né? É muito... A espiritualidade é uma coisa muito maior do que isso tudo, né? Mas é interessante a gente ter esse crivo para podermos entender melhor o que realmente é espiritual. Porque acho que o ponto principal, e uma das coisas que eu gosto muito do sufismo, da história do Nasruddin, são ótimos para isso, e os sufis são mestres, do que é uma espiritualidade autêntica e o que não é uma espiritualidade autêntica. E existem muitas armadilhas nesse caminho, muitas. A pessoa pode se perder facilmente, né? E eu fui de uma escola de magia. E o que eu observei ali, né? Havia muito, claro, você aprende um monte de coisas de controlar, entre aspas, elementais e, né, forças da natureza e muitas práticas que você pode usar para manipular situações e pessoas, né? Mas aí, ao longo da jornada, eu comecei a perceber que isso não era muito sábio. Os egípcios eram sábios, os iniciados eram, sobretudo, sábios, né? Então, digamos assim, essas práticas, elas precisam ter uma utilização muito nobre. Eu fiz um estudo que está gravado em áudio, chamado Magia e Realização Espiritual. E eu comecei estudando algumas das principais assim, formas de magia judaica e outras, né? Mas do meio para o final, eu fui explorar bastante a magia egípcia, né? Porque para o egípcio não existe termo para religião, ele não tem nome para isso. Tudo é Reca, tudo é magia, tudo é mágico, né? Tudo é força mágica. E é interessante essa palavra Reca. Ré é o nó de Isis, o Tit, e o Ka é também a força vital, digamos assim. As forças invisíveis também, né?
Então, vemos aí o princípio hermético, né? Que ligar na terra, liga no céu. Que desliga na terra, desliga no céu. Está em cima é como que está embaixo. Aqueles princípios todos, né? Que Jesus fala, mostra que ele conhecia todos esses princípios, né? O que é a chave do céu? Ele ia dar para São Pedro, enfim. Né? É exatamente isso. Nesse princípio, a pessoa faz digamos assim, uma réplica e, através dessa réplica, ela vai atuar sobre uma outra realidade. Então, o que eu fui percebendo? O que é a grande magia, né? O principal, né? Você vê que os reis magos vêm e depositam os presentes, né, nos pés ali do menino Jesus. Esse cenário simbólico, que a gente faz estudo desse simbolismo todos os anos, sobre vários ângulos, a gente tem tudo isso gravado, né? Todo Natal eu faço esse estudo, ou nos Reis Magos. Na verdade, você vê a magia, eles eram magos, astrólogos, né? A magia precisa ser colocada a serviço do Cristo interior, da força crística, né? E não do ego da pessoa. Se a pessoa usar a magia a serviço do seu ego, ela pode se perder com muita facilidade. Ela pode gerar um karma muito ruim, né? Pode ser equivalente aos... Acho que seu som caiu, Felipe. Espera aí. Será que eu encostei numa tecla aqui? Uma tecla aí. A Retoma. conexão da internet. Ah, não, retoma A conexão da o internet. raciocínio, depois eu edito. Não se preocupa com isso, não. Então, o Cristo interior, né? Esse que a chave é essa. Todos os conhecimentos, tudo isso que traz ao mago uma dimensão a mais, não vou falar superioridade, eu não gosto dessas palavras, né? Mas ele tem um conhecimento a mais, saber é poder, e poder é responsabilidade. Né? E para que seja benéfico para você e para o outro, é importante que isso seja muito bem utilizado. E especialmente não interferir no destino, no livre-arbítrio das pessoas, nas escolhas. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, depois dessa escola de magia, eu percorrendo outros caminhos, no budismo você tem dois grandes caminhos também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O caminho do alto poder, que é muito importante, você buscar conhecimentos. Isso é que eu senti que era digamos assim, um degrau acima do espiritismo, que era um treinamento para passividade, né? Quanto mais passivo e tal, é melhor para a entidade se manifestar. Mas na ordem eu percebi, não, o iniciado ele estuda o corpo físico, as glândulas endócrinas, depois ele vai estudar os chakras, as cores dos chakras, como você absorver o prana do sol, como qualificar, para que serve cada uma dessas cores, poder dar passes de radiação, passes de dispersão, todos os passos. Então, o sacerdote está habilitado a fazer o trabalho com ou sem a entidade, o que é muito legal, porque aí eu percebi, lá na ordem, claro que tinha o trabalho mediúnico também. O grande Brahmani, os rituais de iniciação que ele sagrava, que nos sagrou, era nítido que ele incorporava, ele recebia uma força e era essa força quem trazia a investidura da iniciação. Só que eu percebia que o trabalho mediúnico era muito fino, era de um alto nível, as entidades eram entidades de uma hierarquia, com certeza, muito elevada, né? Porque o iniciado estava preparado. Então, quanto melhor o nosso preparo, a sintonia com as esferas e tudo isso vai se também aprimorando. Então, são alguns pontos assim
que eu achei interessante da gente compartilhar, né? Fantástica essa história. A primeira pergunta que já tem o pessoal no chat fazendo, que é aquela que a gente já combinou, parece que o pessoal adivinha, né? É o que são enteógenos, no final das contas, e mais importante também, o que não são enteógenos. Olha, eu estudei, deve existir mais. Os que eu estudei e fiz experiência, dos que eu descrevo no meu livro, teve um que eu não fiz experiência. A arca, por exemplo, nós abrimos a arca com o Jurema e o Pega no Armala, que é uma combinação que é da mesma estrutura química da ayahuasca. Fizemos trabalhos maravilhosos, né, com tudo que tem direito no caminho enteogênico. Então, o que é o enteógeno? São plantas ou combinações de plantas, como é o caso da ayahuasca, que são de utilização multimilenar. São utilizados em cerimônias, utilizados para curas, utilizados para estabelecer uma conexão do ser humano com as divindades, para fins pragmáticos também. Né? A ayahuasca era usada, às vezes o índio queria saber como é que estava um parente distante. Então, não tinha internet, não tinha notícia. Bebia ayahuasca e aí ia ver como é que estava aquela pessoa à distância. Na barquinha tinha um senhor, que era quem preparava o nosso daime. Ele tinha o trabalho que chamava o procurador. Quando uma pessoa tinha um problema, ele ia para a casa dele, tomava um daime, ia no invisível ver a pessoa para fazer um diagnóstico e para dar uma indicação terapêutica. Então, quais são as propriedades? Vamos assim, ser bem... porque senão eu vou divagando, vou viajando muito. A primeira propriedade que distingue o enteógeno das drogas. A planta ensina, ou a bebida ensina diretamente, sem um mestre exterior. Isso é revolucionário, isso é muito libertário. Exatamente por aquilo que eu falei, né? As pessoas chegam críticas, chegam céticas, e ainda bem, né? Não vão acreditando em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Aí você tem a oportunidade que a pessoa tenha uma experiência por ela mesma, que a convença, porque ela mesma viu. É uma experiência gnóstica, né? É um conhecimento, a gnose é um conhecimento direto, né? É um conhecimento vivencial. É muito diferente do conhecimento intelectual, acadêmico, né? É um conhecimento que transforma o coração, que transforma a pessoa por inteiro, né? Então, isso a gente estava falando da educação integral, né? A intuição ficou de fora, o sentimento ficou de fora, o lado artístico ficou de fora, a inteligência espiritual, muitas coisas ficam de fora nas escolas convencionais, na academia. Então, nós precisamos resgatar, e é o que as iniciações têm, né? O despertar desse potencial do ser humano, que é o que nós ansiamos, a nossa sede de plenitude é exatamente em relação a isso, e que não encontramos nesse mundo aí do jeito que ele é. Então, a planta ensina diretamente. Um homem sozinho, na floresta, com a bebida, com a ayahuasca, com aquela planta, ele tem uma experiência de aprendizado. Um aprendizado direto. Ele sai de lá mais educado do que ele entrou. Isso é revolucionário. Nenhuma droga faz isso. Nenhuma droga psiquiatra nem se propõe, nem sonha que pode existir um efeito, um resultado assim, né? Então, é seríssimo, uma revolução completa. A segunda propriedade misteriosa eu intitulei o caráter ético-religioso da experiência. Ela traz uma experiência mística, né? E ela traz uma experiência em que a pessoa confronta a sua sombra. O confronto com a sombra, em termos junguianos, é uma das dimensões mais importantes da terapia. Confrontar a nossa sombra. E dos caminhos espirituais também.
né? Então, uma bebida que ajuda você a confrontar as suas sombras e você ver o que você precisa transformar é fantástico também. E não só ver, mas ela também dá um anseio de você melhorar eticamente, você se tornar uma pessoa mais ética, né? E ela dá condições de você se limpar em relação a muitas coisas, em relação ao passado, a muitas mazelas e muitas sombras também, muitos, né? A pessoa com o tempo ela vai se transformando, né? Vai se aperfeiçoando. Então isso é absolutamente revolucionário. E no meu livro eu falo também poxa, isso pode ser aplicado para muitas coisas, né? Inclusive para pessoas que estão nas penitenciárias, nas cadeias. A gente vê que a situação dessas pessoas, o sistema não recupera ninguém. O sistema ele é feito meramente punitivo e são, às vezes, universidades do crime, a pessoa sai de lá mais revoltada e catedrática, não tem a proposta de reabilitação, né? E qual a melhor reabilitação se a pessoa tomar uma bebida, ela olhar para ela mesma com um olhar novo, ver o que ela fez sob a ótica espiritual, se arrepender de fato e querer livremente mudar de vida. Olha que fantástica essa história. Isso é muito interessante, né? Isso é de uma aplicação que aí depois surge o projeto da CUDA, com as pessoas indo lá, o Fernando, meu querido amigo que se fardou junto comigo na barquinha, né? Tivemos o mesmo mestre, né? E ele nesse projeto, com certeza com resultados muito bons, eu não tenho a menor dúvida que os resultados foram excelentes, né? Então, essa propriedade ela é uma propriedade incrível da ayahuasca. Eu me lembro lá do Jô Soares, ele falando, mas é uma bebida que você vomita, não sei o quê, preocupado de ter que vomitar. Isso, quem conhece de dentro, né? Tem os textos do Ralph Metzner, que foi outro que eu conheci também diretamente, muito interessante, falando da purga. Quando você bota para fora, muita gente vê ali, são energias mais do que coisas físicas até, né? Ela está se limpando, ela estava carregada, cheia de energia negativa, ela estava pesada e de repente ela faz aquela limpeza, sai mais leve, né? Então a bebida dá também a oportunidade de você renascer. Cada cerimônia é como assim, uma oportunidade de você morrer, o eu velho, né? A cobra, né? A cobra vai intencionalmente, ela passa entre duas pedras e deixa aquela pele velha para renascer do outro lado. Tem encantamento no livro dos mortos egípcios para ser transformado em serpente, né? Então, o símbolo da pessoa que busca a ayahuasca. Ela tem que estar preparada para morrer. Aliás, o nome ayahuasca é o vinho dos mortos ou a vide dos mortos, né? Ou das almas. Então, muito interessante que é exatamente isso. É uma oportunidade, cada cerimônia é uma oportunidade de você morrer e renascer novamente. A terceira são várias propriedades terapêuticas que eu aponto muitas linhas de pesquisa no livro, que eu não pude explorar, nem vou conseguir explorar, mas eu tenho alguns projetos para poder fazer face a isso tudo. Várias propriedades terapêuticas, hoje já estão mais conhecidas como antidepressivo, ansiolítico, e problemas psicossomáticos, de drogas, alcoolismo, nem se fala, né? Porque são pessoas que têm uma sede. Muitas vezes a pessoa ela quer um estado de mente melhor. Ela quer assim, se sentir bem. E as plantas, com o trabalho, você não é de cara, às vezes você tem que passar por alguns sacrifícios, como qualquer iniciação, mas aí você passa a entrar em estados de consciência também mais primorosos, mais deleitosos. A quarta é a paranormalidade. Essas plantas despertam a paranormalidade e democratizam telepatia, precognição,
não são mais privilégios de alguns sensitivos, pessoas especiais. Não, todo mundo pode vivenciar fenômenos assim, telepáticos e precognição, percepção à distância, assim por diante, como Jung percebeu que existia nos sonhos. Todo mundo tem, nos nossos sonhos nós temos todos esses fenômenos. Nada disso é falado na Universidade de Psicologia, né? Mas, na verdade, a ayahuasca proporciona isso. E a última propriedade misteriosa é do amadurecimento. Tem tribos indígenas que dão o enteógeno para a criança e ela começa a andar mais rápido, ela se desenvolve mais rápido. A minha observação é mais de jovens até pessoas de idade, que eu observei um catalisador de processo, a pessoa chega meio perdida, daqui a pouco a pessoa está responsável, está trabalhando, está estudando, está engajada, está apaixonada pelo mundo, por coisas, descobriu talentos dentro dela que ela não sabia, não conhecia, né? Então, esse despertar dessas potencialidades foi um dos elementos que o Jung percebeu muito importantes. O próprio processo de maturação, ele é terapêutico em si, né? Bom, aí você me perguntou, eu no livro, então, eu percebi essas propriedades nos Telnanakatl, que eu uso o termo, pois o termo em náhuatl é bem melhor, né? Que é Tel, Deus, Nanakatl, carne, a carne dos deuses. Eu acho melhor para a gente sair um pouco do preconceito. O cogumelo, não sei o quê. Não, é a carne dos deuses. Eu tive em Huautla, a terra da Maria Sabina, fiz alguns rituais com cogumelo lá, e eles têm existe também toda uma metodologia, né? O cogumelo você não mastiga, é que nem a hóstia. Você só mastiga com os dentes da frente, né? Não é mastiga como comida, não, né? Então, existe uma metodologia importante, mesmo nos enteógenos. Então, deixa eu falar os enteógenos, senão me perco. Cogumelos, peiote, já falei na Jurema, falei na ayahuasca, o São Pedro também, é muito misterioso, eu fiz vários trabalhos com o São Pedro, é muito diferente de tudo que eu já tinha imaginado, tudo que eu pude experimentar. Ele é um enteógeno bem diferente, também é coisa de tecnologia de ET. Todos esses enteógenos são tecnologia de ET. E o São Pedro se vira um réptil. Ali não tem oração, não tem nada, você é um lagarto, você é um animal, você entra em contato com a mente arcaica, né? Enfim, eu acho do ponto de vista assim, de transformação de uma pessoa, eu achei a ayahuasca muito interessante e não é à toa que ela está para ser reconhecida como patrimônio material, ou já foi, do cultural do Brasil, porque acho que nenhuma assim, quantidade de cultura, de músicas, de hinos, de mensagens, de metodologias, de imagens surgiu em torno de uma bebida no mundo, né? Talvez o LSD tenha tido também uma produção muito interessante também, né? Mas quando você conhece o enteógeno, você vê que ele tem um plus, ele tem uma coisa a mais assim que eu respeito os sintéticos muito. No meu livro uma parte eu destino à terapia psicolítica, né? Que é muito interessante, muito importante também, né? Com resultados novos, né? Que aceleram o tempo de terapia, enfim, trazem benefícios de várias maneiras, né? Aflorar processos, você poder entrar em conexão com o inconsciente com mais rapidez, mais facilidade, tudo isso é muito rico e útil, né? Porque a gente vê o homem moderno, nós não temos mais tempo a perder, né? Não podemos perder muito tempo, a gente não tem mais tempo aí, vou para o alto da montanha, vou jejuar do que não sei quantos meses, para poder ter uma experiência mística. Não está, a pessoa está na batalha, está trabalhando, tem o dia a dia, ela tem que
resolver um monte de coisas práticas para sobreviver. Então, o enteógeno é uma bênção divina que vem nesse momento, assim, então, de tanta dificuldade que as pessoas se encontram, né? É a escola do Espírito Santo, é a pessoa poder ter um contato direto com uma força superior e com esse eu divino que está dentro de cada um de nós, que é a chave do hermetismo também, né? Se você pensar com carinho, assim, com sabedoria, né? Sobe da terra para o céu, desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás toda a glória do mundo e as trevas se afastarão de ti. O que é a tábua de esmeralda? O que é esse preceito hermético? É exatamente todo o trabalho de ascensional, né, de você ir ativando os chakras, e depois tem novamente uma descida, uma força que desce, uma força que sobe, e você vai ativando os seus centros de consciência, né, unindo Shiva e Shakti. Shiva está aqui no alto da cabeça, que é o lugar de onde veio o Papai Noel, o polo norte, né, da Terra, e a Shakti está embaixo. E é o beijo que aparece nos contos de fada, né? Tem sempre a história do beijo que desperta a bela adormecida. É a consciência despertando a força de Shakti, o poder divino, feminino que está em nós, né? Então, foram essas que eu falei, né? O que eu percebi, essas propriedades todas. Além disso, existem outras plantas que são muito benéficas, que abrem portas também, mas não são enteógenos, no meu ponto de vista. Quer dizer, não tem essas propriedades. A planta que ensina, a planta que faz você confrontar sua sombra, com todas essas propriedades, eu não encontrei outras, mas a minha amostragem é pequena. Certamente deve existir aí muitas tradições. Uma das propostas que eu tento a gente pesquisar, os últimos xamãs que conhecem e sabem trabalhar com essas plantas estão morrendo, né? Nós precisamos conhecer, né? Os astecas tinham plantas incríveis, planta para a pessoa entrar na floresta e os animais saírem correndo, planta de terapia familiar, plantas que para a pessoa ir no passado e resgatar coisas do passado. Tem muitas plantas que essa eu nem conheço muito bem, mas eu amaria pesquisar mais, né? E sei também que as plantas, uma das coisas que eu falo no meu livro, os enteógenos, eles não são inócuos. Não são inócuos. É preciso uma boa metodologia para trabalhar com eles, né? É preciso seriedade, é preciso cuidado, é preciso avaliação das pessoas. Tem pessoas que são muito sensíveis, pessoas que têm um ego que está meio fragilizado, tem pessoas que têm aquilo que Jung chamava de psicose latente. Então, se você é tipo um campo minado, você não vê nada, mas se você pisar ali, bum, a pessoa tem um surto, né? O surto não foi decorrente do uso da planta. O surto podia ter sido decorrente de muitos outros fatores. A pessoa brigou com a namorada, teve um baque financeiro, né? Tá cheio, o hospital psiquiátrico está cheio de pessoas que foram internadas por conta disso, né? A planta pode ser um deflagrador, porque ela ativa o inconsciente. Então, tem pessoas que, se ela está com o ego muito fragilizado, não está com o ego bem preparado, aquela irrupção do inconsciente pode não ser tão assim proveitosa, pelo menos no primeiro momento. Então, é preciso, eu sou muito a favor de um trabalho com as plantas combinado com uma terapia, por exemplo. A pessoa ter um espaço para ela falar das experiências dela, para ela poder digerir aquelas experiências, integrar, organizar aquela experiência na sua vida consciente, sua vida prática, né? Porque algumas plantas, a ayahuasca é uma delas, elas podem induzir tecnicamente uma emergência espiritual, o processo de emergência espiritual. O que é um processo de emergência espiritual? Isso é uma categoria diagnóstica nova, trazida pela psicologia transpessoal, muito incrível, porque ela vai falar de muitos quadros que parecem uma patologia. O psiquiatra chegar a olhar, ele vai dar medicação supressiva para suprimir os sintomas, vai tentar olhar.
Só que, na verdade, são crises evolutivas, né? Como uma criança está nascendo, você vai tentar impedir a criança de nascer, e as drogas fazem isso, né? Aliviam. Eu não sou contra as drogas também, não. Eu sou de uma visão inclusiva, cada coisa no seu bom lugar, né? Mas é muito importante também que a pessoa possa trabalhar aquelas questões que estão aflorando, né? Porque a emergência espiritual é um processo que desconstrói uma vida anterior, cria um caos existencial no meio do caminho para reestruturar a pessoa num patamar superior, né? Uma nova qualidade de vida, com mais consciência, mais solidariedade, mais consciência ecológica, mais tudo que o mundo está precisando, né? A pessoa que passa por uma emergência espiritual e é bem-sucedida, ela é uma pessoa benéfica para o mundo. É uma pessoa que vai promover uma ação social que é da máxima importância no tempo que nós estamos vivendo. Então, o trabalho do terapeuta vai ser mais o trabalho de um parteiro, de trazer o processo, ajudar o processo a ser concluído, a ser bem resolvido, do que de suprimir o processo. Então, são perspectivas completamente diferentes. E as drogas? O que eu chamo de droga? Bom, cocaína. Você pega a folha de coca e é usada há milênios, lá na Bolívia, e o índio não tem adição, não tem overdose, não tem óbito, não tem perda do pragmatismo, o índio faz tudo, se ocupa, cuida do trabalho, cuida da sua vida. Mas aí você isola o princípio ativo e adiciona solvente, você vai ter a cocaína, que o resultado é completamente diferente. Uma droga que escraviza a pessoa, que mata, que, né, overdose, que fissura, que a pessoa vende a mãe para poder conseguir aquilo ali. Muito da psicanálise foi construído em cima da cocaína. Poucas pessoas sabem que isso foi abafado, né? Foi um capítulo, Freud rasgou todo o material que ele tinha sobre isso. Mas Freud foi fascinado pela cocaína. E muito do início da psicanálise ele começou a dar cocaína para os pacientes dele, para as pessoas, os amigos. E ele estava tão fascinado que ele não via os resultados desastrosos que ela estava tendo na vida das pessoas. Ele não percebia porque ele estava muito fascinado e devia estar ajudando ele a acessar o inconsciente, sei lá, né? Mas são perigosos. Por isso eu sou a favor de uma política de drogas de liberação. Com a liberação, sou contra a droga, mas se a pessoa quer usar sua cocaína, pelo menos ela vai ter o direito de ir lá na farmácia, ter direito a ter uma bula, as contraindicações, não use isso, não misture com coisa, a dose máxima é essa, a dose letal é essa. Pelo menos essa orientação. Se houvesse isso, muitos artistas incríveis, músicos incríveis que nós tivemos. Eu fui da geração Woodstock, eu sou anos 60, 70, estava lá, estava jovem, e vi pessoas maravilhosas, com potencial incrível, né? Raul Seixas, pessoal como Jimi Hendrix. Imagina essa galera viva até hoje, produzindo. O que conhecendo o enteógeno? Qual é a diferença do enteógeno? Ele faz bem à saúde, são medicinas incríveis, não tem assim, adição, não tem overdose, o gosto é ruim, você para tomar um enteógeno, você tem que querer mesmo se transformar, estar a fim de ter uma experiência realmente que, né, que você sabe que tem coisa boa ali dentro, porque senão você não bebe aquilo ali. Né? Tem vários mecanismos protetores naturais. Né? Então, eu sou dessa linha. Muitas drogas que hoje são usadas, né, muitos sintéticos estão surgindo aí, alguns deles não têm assim, tempo de experimentação em ser humano para a gente saber os resultados a longo prazo do uso daquilo ali. Essas plantas são de uso multimilenar, são testadas em seres humanos há milênios.
A ayahuasca é dada para mulher grávida, é dada para bebezinho, claro que doses adequadas, né? Não é a mesma dose a própria pessoa. Você, né, pode tomar uma dose mais assim só para ter uma sintonia e ter uma qualidade de consciência melhor e tal, ou como antidepressivo, ou você pode tomar uma dose mais transformadora para você entrar mais profundamente no seu inconsciente para poder resgatar aqueles eus que estão ali aprisionados. Nós mesmos somos os salvadores e aqueles que vão resgatar nós mesmos, né, dessas prisões interiores. Então, não sei se eu respondi bem a pergunta. Respondeu. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu tenho a da Juliana. Ela perguntou assim: o cambô e o rapé você considera também? O Vitor perguntou do chá de trombeta e tem mais um aqui. O Pedro perguntou da cannabis. Eu ia falar disso também. Então, o rapé, a cannabis, eu não vejo como enteógenos, né, com essas propriedades todas que eu falei. Mas são plantas que abrem portais, né, para o invisível, para o bem e para o mal. Então, para isso, é muito importante a intenção da pessoa, com quem ela está fazendo. Os enteógenos nem se fala. Eu também não tomo enteógeno com qualquer pessoa, né? A gente tem que, assim, a intenção, né? A pessoa está fazendo aquilo para ter poder, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, ou ela quer realmente curar você, que você se ilumine. É uma diferença muitíssimo importante. Então, rapé, cannabis são plantas que abrem essas portas, né? A cannabis ela é meio escravizante. O problema dela é esse. É uma planta medicinal antiquíssima, veio lá da China, no Tratado de Medicina Chinesa, é usada na Índia como remédio. Tem uma amiga minha que trabalha com a Ayurveda, veio o mestre dela, um terapeuta védico, veio para o Brasil e tal, aí queria receitar, tinha uns cigarrinhos que incluíam cannabis. Aí, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso aqui, porque aqui é proibido, não sei o quê. Né, é uma planta medicinal, né, a gente já está vendo, hoje já tem muitas pesquisas, né, sobre isso. O rapé também tem propriedades ministeriais, mas maravilhosas. Mas o problema da cannabis é uma certa adição psicológica. Aí a pessoa acorda, aí vou fumar umzinho para ir para o dia. Aí já começa o dia meio chapado, aí ele tem que ganhar vida, aí encarar a fila do banco e pegar uma praia, ouvir um sonzinho. Ele vai para a praia e vai ouvir um sonzinho. Aí daqui a pouco eu tenho que fumar umzinho para namorar, um outro para assistir o filme, mais um para dormir, para isso. Pronto. Ela pode ir tirando a pessoa desse vigor de você enfrentar os problemas, de encarar a sua vida. E ela pode abrir portas também para entidades sombrias. Né? O rapé não tem muita experiência. O rapé, para mim, a experiência sempre é boa. Né? Mas eu já fui iniciado dentro com pessoas muito sérias, com pajés, com pessoas que têm uma bagagem muito séria. E eu uso também dessa maneira, enfim, terapêutica. Né? Um remédio incrível e também abre portas para o plano invisível. A trombeta, meu querido, pelo amor de Deus, tenha todos os cuidados. Eu tenho até curiosidade, nunca nem pensei em usar, porque os efeitos são muitíssimo sérios. Ela pode trazer cegueira, loucura, então, nem se fala. E são efeitos que a pessoa pode nem aproveitar a viagem. Ser uma bad trip horrível que a pessoa não tira proveito, porque a bad trip a pessoa tira proveito da ayahuasca e de outros. O Maquena fala, porque o cogumelo pode estar querendo dizer para você que você trata mal as pessoas e você não quer saber disso. O enteógeno confronta você com as coisas que você tem que transformar. Mas a trombeta ela outra história. Eu só assim experimentaria uma trombeta numa dose muito pequena, com um xamã experiente nela. Aquele xamã que trabalha já
gerações, iniciações no trabalho com ela, conhecendo os aliados espirituais, os guardiões, que todas essas plantas têm seus guardiões, né? Então, conhecendo os guardiões, porque é muito perigoso. Eu não aconselharia para ninguém. E qual é a outra que você falou? Cambu. O cambô. O cambô, ele é uma vacina, cara. Eu já tomei algumas vezes cambô. Sensação, pô, fui envenenado, e foi mesmo. Né? E aí o corpo começa a produzir hormônios e reage. E isso é bom, que ativa uma reação do corpo que te dá, melhora, eu acho que tem, certeza que melhora o sistema imunológico. E depois do cambô você se sente muito bem. É um remédio fantástico. Mas não é um enteógeno. Não vejo como um enteógeno. É uma vacina. E também então também tem que ter muito cuidado com quem você vai usar. Tudo isso que a gente está falando é muito importante você saber com quem, enfim, qual é o propósito, da mão de quem você vai. A gente vai chegar nessa pergunta que é depois da próxima. Essa próxima pergunta seria: você já respondeu praticamente metade dela, que é o que é magia para você? Depois de passar por essas experiências, o que é magia na tua opinião? É isso, né? Magia é um conhecimento de dimensões sutis e a utilização, porque você tem as escolas iniciáticas têm não só o conhecimento dessas forças sutis da natureza e também do ser humano, né? E também como utilizar essas forças, né? Para o despertar espiritual. Então foi isso que no estudo da magia egípcia que eu vi. Aquilo para mim é que é magia, que é a magia da osirificação, da deificação do ser humano. O maior propósito da magia é o despertar da consciência, você se divinizar. Né? Tem pessoas que fazem uma macumba para isso, uma magia para aquilo, para conseguir isso. Isso é muito comum. Né? Na Índia, as pessoas vão lá, fazem oferenda para Ganesha, que é o guardião dos exércitos e dos Vedas, para abrir os caminhos e tal. Aí eu costumo dizer, não sou contra, não. Acho que as pessoas podem fazer isso para algumas divindades, Lakshmi, para prosperidade, mas, no meu ponto de vista, o que mais vai ajudar a pessoa a abrir os seus caminhos, abra os caminhos do seu próximo. Sabe? Hoje, por exemplo, a gente tem, antes da pandemia, as pessoas botando muita energia, muito dinheiro nessas indústrias imensas, poluidoras, e não percebendo aqueles pequenos negócios, a pessoa que trabalha com coisas artesanais, a pessoa que tem uma horta artesanal, que tem. Então, eu diria assim, abra o caminho dessas pessoas, do pequeno trabalhador, como é que chama, meu Deus do céu? Essas pessoas que têm assim, que acreditam nessa proposta mais naturalista, essa proposta de ter um tipo de trabalho, um tipo de produto que não agrida a natureza, que não seja feito às custas da escravidão, do sacrifício, da exploração dos outros, né? Então, a gente poder investir, poder botar nossa energia nessas pessoas, abrir o caminho dessas pessoas, que abrir esse caminho, abrir o nosso caminho também. Né? A Lakshmi, poxa, ele traz prosperidade. Como eu vou fazer? Mas deixa eu ajudar meus irmãos a prosperarem também. Deixa eu ajudar as pessoas também né, serem felizes, a terem abundância. Eu acho que essa atitude é a mais mágica possível, que favorece, que abre, né, todos os caminhos. Então, a magia egípcia é isso, é a magia da osirificação. Então, o morto, ao longo do processo, ele tinha que passar pelo julgamento, que é aquela etapa do enteógeno que eu falei para vocês, né, do exame de consciência, é o tribunal de Osíris. De um lado, a balança, de um lado do prato da balança estava o coração do morto. O que era o coração do morto? Era a sede da consciência. A gente tem até aquela ideia, não é que você está pesado, não é que você está leve.
né, que é a ética interior, que não tem nada a ver com as regras da sociedade. É você com você mesmo. Né? Todo mundo está te aplaudindo, mas você lá no fundo sabe que não estava certo aquilo que você fez. É isso que importa. Está todo mundo te condenando, mas no fundo você sabe, não era isso que eu tinha que fazer. É isso que importa. E aí, do lado estava o coração, a sede da consciência, do outro lado estava a pluma de Maat, a deusa da verdade e justiça. A consciência do morto iniciado tinha que estar tão leve quanto a pluma de Maat, nunca estava, né? Imagina, é muito difícil. Mas aí Tote, o deus da sabedoria, dava uma ajudinha para o morto não cair ali, ter um monstro ali meio crocodilo, meio hipopótamo para devorar a alma. Então, os antigos tinham, tanto no Egito, São Francisco fala nisso também, a segunda morte. A morte comum não é problema. Você deixar o corpo, foi para outro plano, pô, está tudo beleza, não tem problema nenhum. Eu levo todo o meu preparo espiritual para onde eu for. Mas a segunda morte é a morte da conexão com as forças da luz. Essa morte era muito temida no Egito e São Francisco fala nela, e eu acho que ela que é a grande questão. Então, uma das perguntas sobre a morte. Né? Morte, eu sou fascinadíssimo. Tem o meu querido Senhor Yama, é o deus da morte lá da Índia. Né? Eu tenho xodó com ele danado. E ele tem um Upanishad chamado Katha Upanishad. É muito interessante. O Upanishad é o seguinte, muito rápido, vou tentar ser bem breve. O pai dá uma oferenda para os deuses que não era muito boa. Ele escolhe os bois mais magrinhos ali e tal e dá para os deuses. É tipo Prometeu. Prometeu faz isso também, tenta enganar Zeus, né? O pior da história, tenta ficar com a melhor parte. Aí o filho fica e diz, pai, com essas coisas, essa oferenda não é auspiciosa, a gente não vai ter um bom resultado com isso. Né? Tudo isso tem simbolismo também, né? Interno nosso. Né? Às vezes a gente dá o que sobrou para o preparo espiritual, né? A gente cuida da vida, dos interesses, aí deixa lá o restinho que eu puder, eu dou uma rezadinha, eu dou uma conexão e está tudo beleza. Não é assim não. Aí o pai dá aquela briga com o filho, diz, eu te darei a morte. Aí o filho, opa, pensou que você é isso. Aí ele foi ao encontro, foi até a casa do senhor Yama, que é essa atitude do iniciado. Né? O iniciado, e o senhor Yama estava ausente, passou 3 dias ausente, e nas Chiquetas, que era o nome do filho, fica na porta do senhor Yama esperando por ele 3 dias. Quando o senhor Yama chega, ele fica surpreso. Pô, normalmente todo mundo foge de mim, cara. Você veio, ainda ficou me esperando. Então, vou te dar 3 pedidos. 3 pedidos. Então, você observa, é a pessoa, o iniciado, que quer se transformar, a pessoa que toma um enteógeno, que vai morrer e renascer a cada cerimônia, e está lá nas Chiquetas. Aí o senhor Yama vira para ele e diz, eu darei o que você quiser, me peça e tal. Aí não quero que meu pai fique bem, porque o pai ficou preocupado quando soube disso. A segunda, eu quero saber o mistério seu da morte. Qual é o seu mistério? Aí a morte, não, eu te darei todo o poder do mundo, todas as fortunas, todos os prazeres, você vai ter tudo que você quiser. Ele, não. Qualquer coisa que eu tivesse no mundo, eu poderia, ainda estaria sob o seu poder, sob o poder da morte. Eu quero saber o mistério da morte. E nesse momento, Yama começa a ensinar para ele o mistério do Atman, que é a centelha imortal do ser humano que está no coração, que passa de uma vida para outra vida. Né? Então, nas mãos da morte está o segredo da imortalidade, a chave da imortalidade. Né? Então, eu acho a morte é apenas uma passagem. Estudei muito experiências de quase morte, é um tema muito querido, assim, né? É um mistério incrível. Você vê, a criança brinca de morto, o animal finge de morto. Né? Eu trabalho com terapia regressiva, terapia de vidas passadas,
e via, por exemplo, muito interessante, a pessoa está naquela agonia, o personagem está naquela agonia, sofrendo, passando mil perrengue, aí leva a pessoa até a morte, no método que a gente tem, leva até o momento da morte, alguns instantes antes da morte, e ver quais foram os últimos pensamentos, os últimos sentimentos que a pessoa teve antes de fazer a passagem. Porque isso aí os terapeutas de vida passada perceberam, e na Índia, no Tibete, no budismo, já sabem que aqueles últimos pensamentos com os quais você faz a passagem, que você morre, eles tendem a se cristalizar na vida seguinte. A pessoa morreu culpada, aí nasce aquela criança meio culpadinha, que nunca se permite nada, nunca merece nada, que morreu na culpa. Ou morreu com raiva, eu quero matar aquela pessoa, que a pessoa fica com umas raivas, que não sabe de onde vem aquilo ali. Né? E aí tem aqueles Mahatmas, né? Gandhi, outros que morrem abençoando o seu agressor, o seu assassino. Né? Aí você vê que isso é uma grande alma, que ela já morre já se libertando daquela história. Né? Então, aí você vê do trabalho corporal da pessoa, tá aquela agonia, aquela tensão. Aí quando ela morre, ela relaxa, fica serena. Aí a gente começa a levar no post-mortem, que é feito todo o trabalho terapêutico dentro dessa terapia que eu trabalho. Né? Ali é que é feito realmente a cura do personagem, de tudo aquilo ali. Então você vê o alívio que é. A morte, ela também é uma bênção. Né? Eu fico com pena do, sei lá, nem sei se existe vampiro, seres que não morrem nunca. É muito triste. Eu quero ficar Felipe o resto da vida, não. Eu quero mudar, ser outros corpos, outras identidades, ver coisa nova, né? Bom, a gente já falou do que é enteógeno, o que não é, o que é magia, o que é morte. E agora está faltando só aquelas dicas que o pessoal está esperando de como é que você consegue mesclar a magia com o enteógeno de maneira segura. Então eu queria os teus conselhos para alguém que está começando, falou, puta, gostei desse enteógeno e vou atrás. Como é que o cara não entra numa roubada ou num perigo grande? Então, que conselho você daria para alguém que está assistindo isso, que gostaria de experimentar? Bom, primeiro, assim, ter uma iniciação com uma pessoa. Com enteógeno, você está perguntando com enteógeno. O O enteógeno. enteógeno é procurar um lugar seguro, uma pessoa confiável para fazer a sua experiência. Isso é vital. Isso é Como é que muito, se identifica uma pessoa segura, um lugar que é sério? Como é que o pessoal pode ter essa noção? muito. Esse é o ponto, viu? Porque hoje, infelizmente, a ayahuasca é isso, né? As pessoas ganham fama e tal, e muito dinheiro envolvido às vezes. Então, é uma perda dos princípios, né? Mas eu conheço muitas e muitas pessoas muito sérias que o próprio enteógeno cobra. Né? O próprio enteógeno fica ali no pé da pessoa, se ela sai do caminho, ele dá dura na pessoa. A pessoa acaba não sendo bem sucedida assim, a longo prazo. Né? Então, é muito importante a escolha do lugar da pessoa com quem você vai utilizar. Segundo, você também saber que às vezes tem um lugar, você gostou, a experiência foi ótima e tal, mas você achou que o ritual estava um pouco assim muito ortodoxo, tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que precisam dessa ortodoxia, são muito bagunceira, muito caótica, às vezes precisa de uma coisa mais ortodoxa, com disciplina, para ela se fortalecer, se firmar. E depois que ela tem consolidado a disciplina e essa firmeza, né, aí ela pode surfar mais, ela pode ter mais flexibilidade, ter mais liberdade. Né? Que ninguém está tocando um instrumento. Né? Primeiro você tem que a disciplina, aprender a base da história, depois você cria, né, música, você vai inovando. Mas é muito importante esse primeiro momento. Então, é isso, conhecer se a pessoa. Ó, tá vendo os Illuminati.
Espera aí que você travou você de novo. Já é uma tradição, quando vai ter entrega do segredo. Seu som caiu, Felipe. Oi? Seu som caiu de novo. Retoma. É uma tradição aqui. Parece que quando o convidado vai dar aquela chave e o segredo, os iluminados chegam e cortam, repetindo tudo. Mas é assim, já é o quinto ou sexto convidado. A hora que você vai dar aquela chave, os reptilianos cortam tudo. Retoma o pensamento de novo, por favor. A batalha faz parte, né? Tá tudo certinho, não tem nada fora do jogo. O jogo cósmico é assim mesmo. Mas aí já não sei mais o que eu estava falando, até onde vocês pegaram. Você passou as coisas boas e agora ficou faltando que coisas que a pessoa deve observar para ver se ela está num lugar que não é muito bom. Ah, sim. Pois é. Você tem que astral, às vezes o astral, a energia do ambiente são coisas que você fareja, a atitude das pessoas que vão ministrar aquela bebida. É bom pesquisar um pouco do histórico da pessoa e tal, né? E, enfim, a idoneidade é muito importante, não só a idoneidade, precisa ter competência também. O cirurgião pode ser um cara legal, um cara de bom coração, mas ele não tem a habilidade para fazer aquele serviço. Então, você tem que... São vários itens que são precisos de você observar. Não é apenas um. E a gente está chegando quase no finalzinho. Você falou do teu livro e da Arca. Agora, como é que o pessoal acha teu livro e a Arca? Já adiantando que isso que ele vai passar está aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Então, os links, tudo que o Felipe fala agora. Mas como é que a gente acha teu livro e todas essas coisas? O meu livro está na Amazon, tem em inglês e tem em português. Então, é fácil de achar. Na Amazon, vocês encontram e ali tem o nome do livro, isso vai ser um podcast também, então tem gente que está só escutando. A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas, as propriedades misteriosas dos enteógenos, que são os temas que eu falei, né? As diferenças entre plantas e drogas, as propriedades misteriosas dos enteógenos é o subtítulo. A Nova Aurora de uma Antiga Manhã, porque é surpreendente. A gente vê, em tempos modernos, de nave espacial, de supercomputadores, você vê a forma de religião, de medicina, de psicoterapia, da mais arcaica possível, renascendo nos grandes centros urbanos e capturando pessoas até de um excelente nível de formação, cientistas, pesquisadores, gente muito crítica, pessoas com assim muito atentas, né? E fazendo pesquisas e se difundindo nos centros urbanos. Isso é um fenômeno fantástico atual, né? Que a gente vê. Então, é uma nova aurora de uma manhã antiga, né? São um dos significados desse título. A outra coisa é o curso que eu vou começar agora, que esse curso chama Holoterapia e Despertar, onde eu vou fazer um primeiro diferencial do curso é ele ser aberto para pessoas não psicólogos, não psiquiatras, pode ser educador, pode ser terapeutas holísticos, pessoas que trabalham com oráculos, ou qualquer tipo de relação de ajuda, né? Os mais variados tipos de relação de ajuda, ou a pessoa pode fazer só para autoconhecimento. Então, eu vou passar ali as melhores ferramentas que eu fui encontrando ao longo desses 43 anos de prática clínica, integrando os mapas, ali as melhores contribuições de Jung e da psicologia transpessoal com psicologia de ponta e as tradições ancestrais, e numa visão transdisciplinar e transcultural e assim por diante. Então, esse é o diferencial do curso. É um curso de treinamento de terapeutas. Quem fizer o curso vai sentir assim, uma bagagem muito boa para despertar o curador, o terapeuta que há
nela mesma, ser uma pessoa mais terapêutica para o mundo, para o seu próximo, para si mesma também. Né? E nesse aí vamos estudar um pouco de processo de individuação, segundo Jung, que é muito interessante para entender os enteógenos. Vamos estudar a diferença entre ego e si mesmo também, muito importante. Para isso e para você entender textos sagrados, para entender o tarô e alguns oráculos, essa diferença entre ego e si mesmo. Vamos estudar no segundo módulo sonhos. Sonhos têm uma aplicação incrível na clínica, não é à toa que xamãs trabalham com sonhos. As clínicas do passado, na Grécia Antiga, o santuário de Asclépios, o deus da medicina, eram médicos sacerdotes. E eles punham as pessoas para sonhar. Certamente usavam plantas também. E, a partir dos sonhos, eles extraíam um diagnóstico e uma indicação terapêutica. Né? E vamos estudar também, os sonhos estão na Bíblia, em muitas tradições sagradas, né? Isso a gente vai ver um pouquinho. Mas o forte, o principal, é a metodologia do Jung, que é fantasticamente revolucionária para todo terapeuta. Assim, trabalhar com os sonhos é realmente uma ferramenta que é muito incrível. Por que o sonho, né? Ele dizia o sonho, porque o sonho foi uma coisa que a própria pessoa produziu. Não é uma crença minha, não é uma teoria que está na minha cabeça que eu vou tentar encaixar a pessoa naquela teoria. O sonho é uma mensagem do inconsciente dela mesma para ela mesma. Eu vou funcionar como um tradutor, né? Vou traduzir aquela mensagem que o si mesmo, o self dela está dando para ela. Então, é um mapa da terapêutico fantástico. Vamos estudar o sonho. Depois vamos estudar as histórias, mitos, contos de fadas. Nos contos de fadas, por exemplo, existem muitas referências a enteógenos. Várias referências assim que quem conhece os enteógenos sabe. Tem textos literários. No meu livro eu trabalho com também textos apócrifos. Eu gosto muito de resgatar as contracorrentes dessas religiões, né, do cristianismo, para você ver que, nossa, o cristianismo original era outra coisa muito diferente do que se vê hoje em dia, né? Então, resgatar o espírito original. Aí, nos mitos, contos de fada, pode contar um rapidinho? Fique à vontade. Tem, por exemplo, tinha uma amiga minha que trabalhava lá num desses laboratórios naturalistas, se era Veleda, uma coisa assim, e eu trabalhava com os índios, né, fazendo pesquisa de cosmetologia, né, uma cosmetologia que não agride a pele, né, se ser coisas artificiais, né, você pegar lá a tecnologia avançada dos índios de usarem materiais naturais que são muito mais inócuos e benéficos. E aí ela tomou uma ayahuasca e sonhou, e na ayahuasca teve uma miração que ela estava tendo relação sexual com uma cobra branca. E ela foi contar essa miração para o pajé. Aí o pajé virou para ela e disse: esse é sinal que a ayahuasca gostou de você. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma semana depois, eu estava estudando contos de fadas para ministrar um curso, aí me deparo o conto de Grimm, A Serpente Branca. A Serpente Branca era o seguinte: um nobre, todos os dias, o mordomo ia com uma sopeira fechada, ninguém sabia o que tinha lá dentro, botava na frente do nobre, saía, ele fechava todas as janelas e portas e ficava muito tempo ali dentro, ninguém sabia o que tinha ali dentro. Um belo dia, o mordomo resolveu desviar a sopeira para o quarto dele, abriu e tinha uma cobra branca. Aí ele pegou, comeu a cobra branca. Parênteses. Espera aí. Quem que vai comer uma cobra? É óbvio que se trata de um simbolismo. E aí, quando ele comeu a cobra, não aconteceu nada. Apenas ele começou a entender a linguagem dos animais. E aí começa todo o conto de fada, a história, toda a trama, tudo isso. Ele começa a entender a linguagem dos animais e perceber dimensões do mundo, da realidade, dos seres humanos que ele não tinha acesso até então. Né? E é muito interessante. Então, os contos de fadas estão cheios de alusões a essas plantas.
vamos estudar histórias sufis, são uma tecnologia incrível de mudança de consciência, de mudança de nível. Né? A pessoa tem um nó, uma neurose, um complexo, uma situação que está amarrada, está difícil, coisa repetitiva. A história vem, pega aquela situação e transforma, e mostra qual atitude melhor, mais terapêutica que ela precisa ter, como ela deve lidar com aquele nó para desatá-lo. Né? Então, são muito... A tecnologia sufi de histórias é muito fantástica. E depois a gente vai falar da transferência, projeção, que são uma das grandes descobertas lá do Freud, que o Jung pegou e expandiu também como sonho. Né? A visão freudiana do sonho é muito pequenininha, muito restrita. O Jung vai ampliar de uma maneira incrível. E a mesma coisa ele faz para a transferência. Né, com essas projeções que nós fazemos uns com os outros, uma pessoa me fascina, uma pessoa me dá aversão, e essas projeções muitas vezes são obstáculos a um bom relacionamento, elas atrapalham o relacionamento entre as pessoas. Então, se eu conheço bem o que eu estou projetando e recolho as minhas projeções, que é um dos trabalhos da terapia, eu posso me relacionar com a pessoa como ela é, amar a pessoa como ela é, né? Sem ter uma projeção irreal em cima dela, ficar esperando coisas que ela não é, imaginando o que ela não é, ou também imaginando coisas ruins e coisas terríveis que ela também não é. Né? Então, esse trabalho com as projeções é muito importante, muito interessante. E o relacionamento, que na verdade é uma busca de unidade, é unir o masculino com o feminino, unir as duas dimensões de você mesmo, que também nós descobrimos a nós mesmos através da projeção. A gente projeta no outro alguma coisa que a gente quer realizar, alguma coisa que nós gostaríamos de despertar e desenvolver em nós. É muito rico esse tema. E o último módulo vai ser sobre psicologia transpessoal. Aí vamos estudar o conceito de emergência espiritual nas suas várias modalidades, experiências de quase morte, experiências de cume, de iluminação, casos de possessão, de canalização espiritual, experiência de irrupção, invasão de sintomas estranhos, bizarros, que estão ligados com as vidas passadas. Quando eu comecei a trabalhar com vidas passadas, eu tinha 20 anos de trabalho de consultório. Foi como se tivesse tirado uma cortina. Vários sintomas que eu não entendia, que eu não tinha como lidar, fobias, e sintomas estranhos que as pessoas apresentam, de repente começaram a fazer sentido, eu entendia melhor e tinha como lidar com aquilo ali. Foi um novo horizonte que se abriu. Né? Vou dar só um exemplo, meio brabo. Terapia de vida passada é uma coisa bem digesta. Um dos casos mais antigos, a mulher tinha fobia de penas. Aí você rastreia na biografia dela, você não encontra nenhum trauma, nada ligado a penas. Né? Aí, quando ela entra em regressão, na verdade, quem descobriu as vidas passadas não eram crentes querendo comprovar uma visão da reencarnação. Eram hipnoterapeutas ou terapeutas céticos querendo curar as pessoas, descobriram, se depararam com aquele continente novo. Aí o terapeuta dá o comando, vá até a origem desse sintoma. E ela em estado hipnótico. Aí, de repente, aparece um outro personagem, que era um guerreiro, ferido, dado como morto em campo de batalha, e abandonado pelos companheiros, ele não conseguia se mexer, e os abutres se aproximando e comeram o guerreiro vivo. Aí, quando você vê a cena, você vê que aquele sintoma, aquela fobia, tem super a ver. Se eu passasse uma situação daquela, eu ia sentir a mesma coisa que ela. Só que está deslocada no tempo, no espaço, numa situação que não existe mais. Então, nós temos que trabalhar, ajudar o corpo a desapegar daquilo, a se dar conta que aquilo já acabou, que agora é vida nova. Enfim, o trabalho é muito lindo, a sessão de vidas passadas. Bom, voltando à emergência espiritual. Então, tem emergência espiritual, a crise xamânica. O xamã, ele adoece, passa por uma crise, e essa crise ela é criativa porque, a partir dali, ele adquire o seu poder de cura. Quando ele se cura, ele se torna um curador também. Então, são as várias formas de emergência. Despertar de Kundalini de maneira descontrolada. Né? Então, a pessoa despertou a Kundalini de maneira descontrolada
e ela vai ter disfunções, vai ter sintomas muito estranhos e perturbadores. E aí a gente vai tentar ver um pouquinho, não vai dar para ver muita coisa, porque são 4 aulas só, pouco, né? Do tantrismo, que eu também estudo há muitos e muitos anos. Então, de como você ter métodos para você trabalhar com essa energia de maneira mais segura. Enfim, então a gente vai ver várias formas, eu só lembrei algumas aqui agora. Várias formas de emergência espiritual para que os terapeutas tenham uma visão nova. Nos Estados Unidos, eles criaram o que eles chamam SEN, Spiritual Emergency Network, é uma rede de pessoas com um olhar treinado para perceber, entender e lidar com as emergências espirituais. Então, se a pessoa está passando por uma crise e foi lá, o psiquiatra não deu jeito, outras pessoas não deu jeito, então você tem terapeutas treinados com esse novo olhar, com essa nova abordagem, para poder cuidar de uma maneira diferenciada dessas pessoas, né? E com outros resultados bem diferentes. Então, a gente vai ver um pouquinho desse montão de coisas aí ao longo. Temos bastante tempo, cada módulo é um mês, né? Então vai dar para a gente ver alguma coisa. Deixa eu te perguntar, esse daqui também a gente vai postar em vários locais, e se alguém estiver te assistindo no futuro? Tipo, daqui a alguns meses, você vai reciclar esses módulos, e aí, obviamente, vai ter gente de tudo que é lugar assistindo. Então, vai ser online, presencial? Vai ser online, vai estar tudo gravado, bilíngue. A gente já tem uma equipe de tradutores, já tem pessoas na Europa, nos Estados Unidos, que vão fazer o curso também. Vão fornecer as aulas transcritas. Então, a pessoa vai ter um texto do que a gente estudou na aula, além da bibliografia que eu vou fornecer para as pessoas. Tem os textos do conteúdo das aulas e eu forneço bibliografias específicas. Por exemplo, a pessoa trabalha com oráculos, ela trabalha com tarô. Aí eu tenho bibliografia para sugerir em relação ao tarô, a área dela. Outra é terapia holística. Algumas eu tenho mais estrada, outros eu conheço menos, mas eu tenho uma biblioteca bem farta, assim. Dá para ajudar muita gente. I Ching, enfim, aí a pessoa trabalha com medicina, médicos, né? E quer entender um pouco mais da psicossomática, porque a relação, os médicos têm uma formação psicológica muito precária, né? Conhece pouco o inconsciente, esses fatos. Eu não tenho a menor dúvida que muitas das doenças que as pessoas têm hoje em dia, fora as intoxicações enfim, alimentares, de agrotóxicos, essa vida ruim que a gente leva, né? Mas também por problemas psicossomáticos. Se você começa a fazer a ponte entre as coisas que estão acontecendo, como é que a mente da pessoa está funcionando, a falta de conexão com a fonte das forças de autocura que estão dentro dela mesma, você vai ter muito mais recursos para ajudar e beneficiar aquela pessoa. No segundo semestre do ano que vem. E se já tivesse começado o módulo, dá para... Bom, vai estar tudo gravado, né? Então, vai estar tudo gravado. Nós vamos... então, esse curso vai ficar pronto para a posteridade, para quem quiser, só vai ser mais caro depois. E já estão quase acabaram, já estamos no final, assim, com poucas vagas. Porque tem aula co-criada. São limitadas. E tem uma aula co-criada também. Então, são 5, na verdade, né? 5 de cada módulo. A quinta, as pessoas vão me encaminhar as perguntas, eu vou selecionar as perguntas de interesse geral e vou responder nessa aula co-criada. Né? Porque, às vezes, as pessoas perguntam coisas que a gente já falou e a gente vai gastar um tempo Então, a ideia é a gente aproveitar o tempo o melhor possível. A gente seleciona e, se tiver perguntas mais pessoais, a gente, de repente, tenta responder, se a gente conseguir dar conta, né, por outro canal mais particular. Teremos um grupo de participação. Vamos ter um grupo de participação no Facebook que vai ser formado para isso, né? As pessoas vão poder trocar ideias e ter os coordenadores do grupo. E vamos ter, né, os módulos avulsos também. A pessoa pode fazer os módulos, gostei mais desse, quero esse, não quero aquele. Eu acho que vai dar para a gente fazer isso também. Ou esperar até a gente terminar o curso
Para começar. Lá para quando que a gente vai terminar? Lá para o segundo semestre do ano que vem a gente termina. Não. A gente começa outro, se Deus quiser. Terminamos o primeiro semestre. Bom, de qualquer maneira, os contatos para falar com o Felipe vão estar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Felipe, eu te agradeço de coração, foi sensacional esse bate-papo. Eu vou só desligar do pessoal que está gravando e depois eu vou abrir a câmera para a galera trocar uma ideia com você e fazer perguntas. Legal, muito bom. Então, para você que conseguiu assistir a gente até aqui, deixa o seu like, deixa o seu seguir, toca o sininho, todas as coisas aí do YouTube. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.